Fala aí galera, eu sou o T e eu sei que muita gente já falou sobre isso, mas será que estamos caminhando para a morte do Yu-Gi-Oh? É claro, não é nada tão alarmante assim, pelo amor de Deus, mas é notório que estamos passando por um momento muito estranho no jogo. Recentemente a Jessica Robin, postou esse vídeo que eu vou deixar linkado aqui em cima e muita gente já fez vídeo comentando sobre. O tema do vídeo é a saída dela, da Jessica, do jogo, saindo do Yu-Gi-Oh competitivo, mas não é a exclusividade dela. Estamos vendo uma debandada de pro players saindo do Yu-Gi-Oh! Para jogar outros card games. Os motivos são diversos, mas hoje eu quero vir aqui e comentar um pouquinho sobre essa questão do jogo, porque parece que só agora tá sendo escancarada na cara da galera diversos problemas estruturais que o Yu-Gi-Oh! Tem no geral. Então vamos comentar um pouquinho e entender um pouco sobre essa parada. Obviamente eu não precisava nem dizer isso, mas é da minha perspectiva, como absolutamente tudo que eu digo aqui nesse canal. Não é nada dizendo que isso aqui tá certo, é simplesmente a visão desse idiota aqui comentando sobre o jogo, beleza? Vamos comentar um pouquinho porque é muito mais complexo e as raízes são muito mais profundas do que parece. O assunto é esse, partiu, então vamos lá. Muito bem, o primeiro ponto que a gente precisa comentar um pouquinho sobre o Yu-Gi-Oh! É a maioria esmagadora dos jogadores que jogam esse joguinho desgraçado são jogadores casuais, não são os pro players. Então se tiver uma debandada de pro player do Yu-Gi-Oh! Para outro card game, não significa nem de longe que o Yu-Gi-Oh! Vai morrer, mas muito longe disso. Esse é o principal ponto, tá? Então os jogadores competitivos saindo do Yu-Gi-Oh! Não significa nem de longe um resquício de morte dele. Só significa que, competitivamente falando, uma galera tá colocando na balança e entendendo que o Yu-Gi-Oh! Não te incentiva a isso. Afinal de contas, para os pro players e essa debandada, ou pelo menos a brochada no geral com o jogo, é derivado de algumas principais reclamações. E uma delas é premiação. E convenhamos, o jogador médio casual que gosta desses decks off-meta, que odeiam os decks do meta e tal, basicamente a premiação não é uma preocupação aqui. Por mais que você jogue nas suas locais, jogue alguma questão, no máximo, talvez no regional, quando você pode, a tua vida com o Yu-Gi-Oh! Não é dedicada a jogar os torneios. Então, essa questão da premiação acaba não sendo algo muito impactante pra essa galera. Até porque se você é um jogador médio e você tá indo jogar um regional e você topou e ganhou aquele tapetinho, por exemplo, provavelmente você vai achar da hora. Então esse não é o ponto, então não pega o jogador casual. Outra questão é com relação ao card design, o power level, o power creep, e por mais que os jogadores casuais fiquem assustados e odeiem as questões das mesas que são feitas pelos decks meta e como eles são, oh meu Deus, todo mundo copia e cola, mas ao mesmo tempo você tá pedindo pra volta das cartas da banlist só porque você gosta do deck. Então nem de longe o power creep é algo que te incomoda verdadeiramente. Quando a coisa tá no topo do meta, parece meio escancarado e você acaba não gostando. Mas se tá no teu deck, você gosta? Porque o teu deck não é competitivo, então as cartas podem sair da lista, ou talvez elas não precisem entrar na lista por não estar provocando um impacto alto no meta. Então, basicamente, a preocupação com o card design Power Creep não é nem de longe algo a ser analisado pela galera mais casual do jogo. São só questões mesmo de quem vê o jogo de uma ótica competitiva, porque isso prejudica a competição, a falta de incentivo e o power creep, o power level alto, que leva a coisas que eu comento um pouco mais à frente, mas que tira algumas coisas de controle do jogador sobre o jogo, e quando o jogador não sente controle no jogo, é difícil você competir, ou pelo menos mais difícil do que o normal, ou mais difícil do que deveria ser. E direto aqui eu comento sobre essas coisas, inclusive quando eu tô fazendo propaganda pra você comprar na loja, por exemplo, da TT Network, na Webcard. Eu falo sempre, é sempre num tom de deboche, de ironia aqui. Sim, mas é verdade, o jogo não te incentiva a jogar ele. E isso é complicadíssimo da gente comentar sobre isso, porque nós estamos falando disso do Brasil. E a galera reclama, dentre outras várias coisas, dos preços, falando que em comparação aos outros card games, Yu-Gi-Oh! É bem mais caro. Mano, eles estão falando isso comprando em dólar, comprando em euro. Imagina nós que estamos comprando em real. O jogo é absurdamente caro. Então você já não tem esse incentivo por aí. Beleza, então sempre a gente tem que colocar esse óculos de realidade, que nada é feito pensando na moeda real. É sempre pensando no dólar, no euro. E o jogo lá é muito mais acessível. E ainda assim está caro. Beleza, a gente vai entrar então nessa questão. O jogo competitivo em si, a galera chegou numa conclusão que parece não estar valendo a pena. E eu entro em mais detalhes um pouco mais à frente. Mas a base do Yu-Gi-Oh! É o jogador casual. A base do Yu-Gi-Oh! É o jogador que gosta do Kaiba, que gosta do Blue Eyes. Eu não sei se hoje em dia é tanto assim, mas vamos assumir que sim, porque muita gente vem com esse papo de que o Yu-Gi-Oh! Vende pela nostalgia, pelo anime, inclusive colocando o fato de Yu-Gi-Oh! Não ser tão popular no Brasil pelo fato de não ter existido animes dublados, o que eu acho uma idiotice sem tamanho. Não faz nem sentido. Mas tudo bem.
A jogabilidade do Yu-Gi-Oh! Quando você ouve jogadores que inclusive jogaram outros jogos, dificilmente alguém vai dizer que, beleza, mano, a jogabilidade do Pokémon é melhor, a jogabilidade de qualquer outro card game do One Piece é melhor que Yu-Gi-Oh! Isso tá me fazendo bem jogar esses outros jogos. Muito dificilmente esse é o argumento. O Yu-Gi-Oh! Sempre é colocado como tendo a jogabilidade melhor, mais interessante do que todos esses card games, e que inclusive é o grande apego do Yu-Gi-Oh! Com relação a esses outros card games. E o trabalho de pegar novos jogadores, a Konami vem tentado fazer, vai. Começou lá no Duel Links, que é um jogo diferente, foi pro Master Duel, que eles lançaram de maneira porca, mas aos poucos o Master Duel tem a sua base também, que dá pra entender, e recentemente com aquele plano de alinhar os mundos, dá pra se dizer que pode sim ter gente vindo do Master Duel pra jogar o TCG, vai. E quanto mais o jogo avançar, mais igual forem os mundos, mais conversão pode ter com relação a isso. Mas e a jogabilidade do Yu-Gi-Oh! Essa jogabilidade maravilhosa que se tanto fala. Eu vi muita gente reclamando sobre o power level do jogo, a power creep do jogo. E se você não sabe, eu tenho essa série inteira que eu fiz, sei lá, mano, há 2 anos atrás, falando sobre a questão de power level e separando em 5 vídeos de meia hora pra mais, tentando desenhar algum desses pontos. O power creep e o card design realmente é muito prejudicial, vem sendo muito ruim no jogo de maneira geral. Hoje em dia, não dá pra você esperar resolver problemas do jogo que o jogo precisaria de fato ter com ban lists. Não dá, porque muito vem da construção do card design dos decks, de como eles são feitos hoje em dia. Já se tomou como regra, e uma das questões do absurdo é você ir jogando o absurdo na cara da pessoa. Você vai jogando absurdos, coisas que anteriormente eram vistas como absurdas, e com absurdo você entende da maneira que for aí. Até que eventualmente o absurdo passa a ser cotidiano, o absurdo passa a ser rotina. E uma das coisas que a gente já considera como normal são decks que são lançados que faz uma jogada inteira com uma carta. Você sempre faz o que você quer fazer. É muito difícil o teu deck não conseguir fazer o que ele quer fazer. E aí você tem que ter o uso de uma cacetada de hand trap. A efetividade delas vai caindo, porque cada vez mais o design dos arquétipos é feito para se jogar em volta das coisas que são lançadas. E a Konami entendeu também que ela precisa deixar muitos decks disponíveis para você poder escolher o deck que você quer jogar. Ela já escolheu fazer isso, não é segredo para ninguém, tá na cara de todo mundo. Uma das questões do jogo competitivo, do metagame do Yu-Gi-Oh! É ele te dizer quais são as melhores abordagens para você entrar naquele torneio e para tentar ganhar alguma coisa. Teórica, todo jogo tem isso, todo jogo tem um meta, beleza. Mas a Konami vem tentando tirar essa decisão do deck que você pode montar das mãos do competitivo, do meta, do que é meta naquele momento. E ela tá tentando abrir o leque de opções pra você poder escolher. Eu já fiz nesse vídeo aqui em cima dizendo que nunca antes foi tão fácil jogar Yu-Gi-Oh! Nunca antes você teve tanta chance de poder jogar um jogo de maneira competitiva. Isso também até vem daquela parada que eu comentei sobre você converter as pessoas do jogo virtual pro jogo físico. Então é muito importante que o deck que a galera tem no jogo virtual possa ser usado no jogo físico. Não necessariamente do mesmo jeito, não necessariamente com as mesmas coisas, até porque tem a questão do atraso e tal, mas é importante que você escolha um deck pra poder jogar no virtual, pra poder jogar no Master Duel, por exemplo, e os decks são muito mais acessíveis por lá, diga-se de passagem. E se você tentar ir jogar no TCG e aquele deck não existir, convenhamos que você vai dar uma brochada forte. Você até pode tentar escolher um outro deck e tal, mas vai ser mais fácil de você ter essa transição usando a mesma coisa que você usa lá, ou pelo menos ter uma jogabilidade muito parecida. E esse vem sendo também um dos novos papéis da banlist. E ela entendeu que pra deixar você escolher os decks, ela não pode ficar matando decks assim. As listas são cada vez mais brandas. E até em coisas que já tomaram listas antes, eles precisam voltar agora. E eu não sei se você tá ligado nisso, mas todo mundo que acha ruim o power level do jogo, você não consegue entender a relação direta que tem com coisas que já existem, coisas fortes que foram mexidas e estão voltando. Você não consegue entender a relação disso. A longo prazo, quanto menos coisas estão na banlist. E detalhe, pra estar na banlist ela tem que ter causado um impacto, e geralmente é um impacto negativo dentro do jogo, pra Konami poder ir lançando coisas novas e te incentivando a comprar as coisas novas, cada vez mais as coisas precisam ser mais fortes que a anterior. É a única forma que você vai motivar o jogador a comprar as coisas novas, sem necessariamente matar as antigas. Ou seja, você vai jogando Power Creep pra cima. É isso, é você melhorar as coisas e deixar as anteriores uma merda. E como a gente tá indo pro card design desse modo, eventualmente vai quebrar as coisas. Mas entenda que é tudo derivado daí, cara. Quanto mais coisas que você pede que volte da banlist, por exemplo, você vai manter o nível dos decks já existentes muito alto, sendo que o que deveria acontecer era o contrário, era ter mais restrições. Não é banir coleção, não é nada do tipo, mas terem mais restrições. Quanto menor for o poder das coisas existentes no jogo,
menos incentivo a Konami tem de lançar um Fiendsmith da vida. Menos incentivo a Konami tem de lançar um Charlamit da vida. Menos incentivo ela tem de lançar coisas roubadas. Porque entenda que essas coisas que a Konami vai lançando com Power Creep, com Power Level de decks, de arquétipos e de cartas cada vez maiores. Mano, quando lançou o Nibiru na época, eu lembro que eu achava um absurdo sem tamanho. Agora tá vindo os Mulcharms e eu acho um absurdo sem tamanho. Mas a questão é que eles estão tentando ir colando com fita adesiva o navio quebrado do Yu-Gi-Oh!, sei lá. Eles estão tentando ir colando com fita adesiva pra tentar impedir esse navio de afundar. Mas tudo isso é por causa do card design quebrado. Então a ideia não é mexer com as coisas que já tem, é tentar lidar com elas, com coisas novas. E entenda que sempre que vier uma coisa nova, ela precisa ser quebrada, ela precisa ser muito mais forte que as coisas anteriores. Basicamente, o Power Creep tá nisso. É aquilo que eu falo, cara. É basicamente um antibiótico que você precisa tomar toda vez no mesmo horário para poder matar as bactérias que estão dentro do teu corpo. Se você pular os horários, por exemplo, vai ter uma bactériazinha que vai ficando mais forte, o antibiótico anterior já não serve. Agora tem que ser uma dose mais forte para poder matar aquela super bactéria que ficou resistente. Basicamente é isso. O antibiótico que a Konami vai tentando lançar pra gente, o remédio que a Konami vai tentando lançar aí, tem que ser sempre mais forte do que a dose anterior. Porque não foi feito o que deveria, digamos assim, na dose anterior, o que faz com que aquela doença vá crescendo, mano. E agora, como é que eu quebro esse ciclo? Bom, a Konami poderia lançar uma banlist, mas as banlists que ela lança do jeito, com a mentalidade que ela tem de não matar as coisas, não vai dar certo não. Como que eu faço isso? Ah, é só lançar a próxima coisa mais forte. É só a próxima coisa jogar melhor em volta das paradas. É só a banlist não matar o deck que existe agora, deixar ele um pouco mais fraco, e ele continua sendo melhor do que os anteriores. E agora, na próxima vez que eu lançar, eu vou lançar uma coisa muito mais forte. E a próxima vai ser muito mais forte. E se tiver uma tech nova? Ah, mano, é só colocar uma tech com mais botão de auto-win. Essa é uma das paradas que vem acontecendo. E o handicap que a Konami vem colocando no jogo também prejudica isso. O que é o handicap? Basicamente, se você joga FIFA, você sabe exatamente o que é o handicap. O jogo tem maneiras artificiais de fazer com que o jogador ruim consiga ganhar muitas vezes do jogador bom. O jogo tenta decidir isso por você, piorando os teus jogadores, fazendo com que a tua jogabilidade não faça diferença. Existe isso dentro do FIFA, é uma das principais reclamações que a galera tem com relação a esse jogo. O handicap da Konami é com relação ao card design dos decks lançados. Por que todo deck hoje é tão absurdo, cara? Todo deck é tão absurdo e ele tem quase que um scriptzinho a ser seguido. Toda vez vai ter one card play de qualquer deck existente. One card play de qualquer deck com uma cacetada de tech card para ele poder ser minimamente relevante. E quando vem suportes atuais para decks antigos, de novo, é vindo nessa proposta de tentar dar one card play pro deck. Essa é a tônica do jogo. Quanto mais decks tiverem assim, mais estragado vai ficar o jogo, cara. Essa é a dinâmica atual. E o handicap é isso. É a Konami ter essa quantidade de decks e de cartas, de botões de auto-win que tem nos arquétipos, ao ponto em que eventualmente chega um momento em que não faz diferença o que necessariamente você faz, a tomada de decisões de jogadas que você tem. Porque o deck tem o poder de se autopilotar. Se você conseguiu fazer o one card play com a tua carta e o oponente não tem resposta, seja por variância ele não comprou hand trap, ou não só isso, os decks têm resiliência demais, cara. Você consegue, mesmo tomando uma, duas hand trap, às vezes construir o que você tem. E quanto mais engines fortes, como o Fiendsmith da vida, que transforma dois monstros genéricos no campo numa Moon, pra conseguir jogar de Fiendsmith, por exemplo, pior, porque aí você tem essa parada, tá ligado? Não adianta, não adianta. O poder sai da tua mão. E essa é, inclusive, uma das formas da Konami de tentar, quem sabe, trazer mais novas pessoas pra poder jogar o jogo. É mais ou menos isso. É o fato de deixar cada vez mais simples você jogar e você se sentir motivado a continuar jogando, como ganhando partidas. Você percebe que, de repente, você consegue ganhar a partida. Você acabou de jogar, você fez algo absurdamente insano e você consegue ganhar. Oh meu Deus! Então isso teoricamente te incentiva, mas aí você tem que entender que isso funciona pra todo mundo. E o passar do tempo vai fazer você perceber que cada vez mais, quando você entende mais do jogo, você vai saber que o handicap funciona pros outros também. E quanto mais tempo você investe no jogo, mais engajado você está pra tentar se tornar melhor, você vai ver que do nada tem um cara que acabou de começar a jogar e ele tá te enrabando pela combinação de cartas que ele tem, não por algo do jogo, não pra onde o jogo está indo. Eu espero que você entenda que eu tô falando isso meio que no vácuo, tá? É claro que tem complexidade, tem questões de torneio, tem metacall, techs e techs sendo usadas, mas eu tô falando de um ponto de vista mais abrangente. E isso até permeia o meio competitivo também. Tem várias vezes que jogadores competitivos comentam sobre que
vez ou outra, você não tem domínio sobre as ações do jogo, não tem diferença o que você faz. A tua derrota não foi derivada de algo que você poderia ter feito diferente, isso é ruim. Se isso acontece uma vez ou outra, sim, é um jogo de cartas, tem variações, mas ultimamente vem acontecendo muito mais do que deveria. Tem bons nomes ainda que topam, mas tem muito mais nomes bons ficando fora agora do que em outros momentos da história do jogo, e muito disso é por causa do handicap. Qualquer idiota que for pegar um deck pra jogar, se você souber usar minimamente, sempre tem o fator variância que pode estar do teu lado naquele dia. Sempre. Certo. É isso mesmo. O handicap do jogo é isso. Ao passo de te dar a falsa sensação de que você é um bom jogador, porque você conseguiu ganhar de um jogador que é muito melhor do que você, o preço disso é esse aumento do power creep do jogo. O power creep é quem faz isso. É o handicap que a Konami vem tentando fazer, porque ela tá tentando democratizar o jogo. Essa é uma das questões, tá? Democratizar o jogo não é uma questão de preço. Democratizar o jogo em questão à usabilidade dos decks. Nunca antes teve tantas opções pra você poder usar. E como hoje em dia o nível tá lá em cima, significa que todas essas opções têm um nível muito alto. Por mais que você tenha um competidor melhor muito à frente dos demais. Mas, de novo, tudo isso é fruto do power level, do power creep das cartas. Eu queria tentar desenhar isso porque eu acho importante, cara. E todo jogo tem uma questão com relação a essa. É óbvio que não dá só pro jogador, o melhor jogador, ganhar as partidas. Não dá. Eu tô me perdendo completamente na porra do assunto do vídeo. Mas se você decidir hoje começar a lutar boxe, qualquer porra, e você for lutar contra alguém que é profissional nisso, não dá pra você ganhar porque sim. Você não vai ganhar porque sim. O Yu-Gi-Oh!, com o handicap dele, te dá essa possibilidade. De verdade. Desde que você saiba o básico, né? Agora, aprende a lutar boxe e saiba o básico. Vá lutar contra, sei lá, mano, Popó e o Whindersson. Popó, Bambam, sei lá. O que acontece é aquilo ali, cara. O profissional dedica o tempo dele a isso. Ele dedica muito mais o tempo dele a isso e por isso ele é tão melhor. Não é simplesmente porque sim. E isso precisa ser premiado. O jogo precisa premiar isso. E eu tô falando de gameplay. Apenas, por enquanto. A premiação de gameplay. Bom, uma das coisas que os jogadores competitivos reclamam bastante no Yu-Gi-Oh! É com relação à premiação. Não é segredo pra ninguém que o Yu-Gi-Oh! Ele não te incentiva muito a jogar esse jogo, porque, primeiro, as cartas são muito caras em relação a outros card games. E, de novo, não é como se o deck meta fosse caro. Não. Hoje em dia, e eu já falei isso uma cacetada de vezes, com a overdose de coisas novas que tem, com a overdose de coisas novas com o poder alto que a Konami tem, não é como se tivesse o lançamento de uma coleção com deck off-meta, que você se agradou dele e você pode comprar. Não! Você pode comprar, vai. Beleza, mas ele tem o preço de um deck meta, cara. Porra! Como é que pode? Se a Konami tá lançando uma coleção especial e nessa coleção especial só tem um deck bom e que nem tem potencial de ser meta por enquanto, pode ter certeza que ele vai ser caro pra cacete, porque ele é a única coisa boa daquela box aleatória que a Konami lançou, uma coleção especial que tem 3 decks, só um dele é bom. Quem que vai ser caro? Vai ser absurdamente caro. É sempre assim. Então não é como se você pudesse escolher um desses decks novos, que são off assim, e que você vai poder... Beleza, tem um Tenpai, tem um Tenpai que é muito fora da curva, tem um Tenpai que é uma exceção. Mas até isso é um pouco difícil. Então o incentivo pra se comprar as cartas vem diminuindo cada vez mais. O preço é muito caro, principalmente em relação a outros card games e até em comparação ao jogo anteriormente. Até nisso é mais caro. Mas, beleza. E o jogo é extremamente complexo. A gente volta para aquela questão de gameplay. O jogo é complexo pra caramba. Então, você precisa ter, de alguma forma, através de treinos, tentar da forma que você puder ultrapassar o handicap que o jogo te coloca. E você coloca uma dedicação absurda nisso. Você precisa treinar contra muita coisa diferente. Você precisa antecipar contra muita coisa diferente. Você precisa treinar. E como eu falei sobre a premiação de você se sentir premiado jogando, se eu joguei bem e eu joguei melhor que o oponente, mano, eu quero ganhar esse jogo. Eu quero ganhar esse jogo. E quando você vai treinando pra você ter esse controle, teoricamente, de pra onde a partida vai, jogando torneios, e aí você entra na competição, ganhando esse torneio, e eventualmente você quer se sentir bem premiado. De novo, o investimento é altíssimo com relação a tempo de treino, com relação aos decks. Tudo isso é um investimento alto pra você ter. Porém, a gente não pode esquecer que o Yu-Gi-Oh! Nada mais é do que um hobby. Querendo ou não, o Yu-Gi-Oh! É um hobby. Ele não é um esporte de alto rendimento, ele é um hobby. Então, quando você compra um jogo, quando você tem lá o teu PlayStation, você comprou um jogo pra se divertir, você tem um hobby de jogar videogames, qual é o teu objetivo fazendo isso? O teu objetivo não é querendo ganhar dinheiro com essa parada. Via de regra, o hobby que nós temos é alguma forma de você se divertir. Você tá se divertindo, teoricamente, no teu tempo livre e tal. Beleza. Nesse ponto de vista, a questão da premiação, não é um ponto, vai. Porém, a partir do momento em que o jogo incentiva um cenário competitivo, e o jogo tem muitos jogadores bons, cara, tem muita gente que se dedica a esse jogo, tem muito jogador absurdamente insano. Então, esse teor de competição, ele ganha graus a mais. Os fatores são diversos, eu vou tentar colocar alguns pra vocês aqui. Quando a Konami lança lá um torneio
Cara, assim, o jogador ele é muito fácil de se agradar, velho. Muito fácil de se agradar. Se você olha o Master Duel, o simples fato da Konami ter colocado algo revolucionário, que é fazer um rank, incentiva pessoas a jogarem. Só o fato de o nome dela aparecer na frente das demais. Sim, isso é suficiente pra incentivar jogadores a continuar jogando. Os torneios têm isso, então sempre tem essa questão com relação à pompa de eu sou o melhor. Eu joguei esse torneio com 2.000 pessoas e eu fui muito bem. Eu tô entre os 32 melhores, cara. Depois de jogar 12 rounds, eu tô entre os 32 melhores. Isso, por si só, teoricamente, é algo que faz dentro do teu hobby você se sentir recompensado. Mas o torneio tem premiação, a Konami faz os torneios promovendo a competição entre os jogadores. E quando esse tipo de coisa acontece, aí é que entra na parada, que existem os pro players, que são jogadores profissionais. Não é exatamente profissional, mas são caras que investem muito mais tempo do que outras pessoas com relação a esse jogo. É claro, eles têm as metas pessoais dele, papapá, mas eventualmente isso começa a incomodar com relação à premiação. Por quê? No mínimo, o que se espera desse tipo de coisa é que você consiga pelo menos pagar as suas questões, cara. O deck é muito caro pra se jogar, beleza. Imagina que você mora em algum lugar onde tem torneios recorrentes. A gente vai entrar em um mês onde vai ter um regional, outro regional ali perto, vai ter um torneio nacional e vai ter um ICS. Então dentro de um mês, teoricamente, eu vou jogar 4 torneios. Se eu monto o dinheiro com um deck, eu vou jogar esses 4 eventos, beleza. Teoricamente, esses eventos vão me pagar pelo menos, mas às vezes nem isso acontece. Você vai jogar primeiro, precisa viajar pra poder jogar. E por que precisa viajar pra poder jogar? Porque muita gente tem uma meta nessa questão de que eu falei, de que só de você ter um nomezinho ali em cima te motiva? Então, muita gente quer jogar e ter a glória máxima de ir pra um torneio mundial, por exemplo. Pois é, pra você poder ir pro torneio mundial é uma caminhada descomunal. Você precisa jogar evento em cima de evento, torneio em cima de torneio. E lembra das 2.000 pessoas que eu falei que estão jogando o torneio e dentre elas você tá entre os 32 melhores? Você vai ganhar um incrível tapete. Esse é um grande problema, cara. Você vai ganhar um tapete. A premiação é baixíssima com relação a investimento com deck, e cada vez mais eles são mais caros, inclusive lá fora pra gringa, o investimento de tempo, e por causa, mais uma vez, não só por causa disso, mas também por causa da questão do handicap, pode acontecer de você perder essa partida por algo que tá fora do teu controle. Entende como é frustrante? Você tentou se preparar tanto, você gastou tanta grana pra montar o deck, pra viajar, pra jogar esse evento, e toda hora pode acontecer de você perder porque sim, uma partida, porque de novo, o handicap é muito alto no jogo, cara. E você ganha um playmatch. Você não é compensado proporcionalmente com o investimento de tempo que você teve no jogo. E a caminhada mundial, ela é muito árdua. A gente tem que entender que a Konami não pode concentrar todos os torneios em um local só. Então acaba que você tem a dispersão ali de torneios por vários lugares. Se a Konami, vamos supor que ela tem a cota para poder promover 100 torneios, por exemplo, para um determinado país. 100 torneios é bastante, né? Mas, enfim, numa temporada, sei lá. Ela não pode concentrar tudo num só lugar. Ela tem que concentrar de maneira espalhada pelos lugares. Então, é mais ou menos como se você estivesse jogando um torneio da tua região que teve um regional e você tá almejando voos maiores. Então, digamos que você tem os regionais estão em cada região, pois é, e as pessoas daquela região são beneficiadas por aquele torneio. Então você vai poder jogar o torneio para poder conseguir a premiação, os pontos pro Mundial e tal. Mas, se você for tentar chegar no Mundial pelos meios que a Konami proporciona, você não consegue ir para lá jogando os torneios só da tua região. Você vai precisar ir para um nível maior, você vai precisar ir para um ICS da vida, você vai precisar jogar os torneios maiores, você vai precisar jogar múltiplos regionais, você vai ter que jogar o ICS de outros lugares, se na tua região ali não tiver. Então, meio que por causa dessa questão da tentativa de democratização da Konami dos torneios, ela vai espalhando os torneios por diferentes lugares, seja do país, seja do continente. E de novo, você não consegue simplesmente jogando as coisas dentro da tua localidade. É muito difícil, dentro da tua região, o que faz com que, para você atingir teoricamente a meta máxima que a Konami tá colocando, que é ir pro Mundial, você precisa viajar. Você precisa viajar para poder conseguir isso. Então, até essa premiação de ter a glória máxima de se jogar no Mundial, é bem mal administrada. E tem ainda nessa questão um fator que me fere particularmente, eu fico particularmente puto, é que a Konami lança esse joguinho que é um Children Card Game. É um jogo de criança ainda, o Yu-Gi-Oh!, tá ligado? E olha só, mesmo que os decks tenham sido lançados cada vez mais caro, um deck semi-competitivo vai custar o quê? 500, 800, $1.000, o deck meta vai $1.000, o deck semi-competitivo 500, 600 dólares por aí. Tá ficando cada vez mais caro. Parece assim um preço que cabe no bolso de uma criança, né? E quando tem esse tipo de torneio e tal, mano, você já foi se inscrever em torneio nacional que tem aqui no Brasil, por exemplo? Eu não sei como é o ICS porque eu nunca fui, mas nacional eu sempre ouço falar. Você precisa ir no dia anterior, na sexta-feira, durante a tarde, ficar a tarde inteira na fila.
que ele ia ficar sem vaga, pelo menos aqui no Brasil. E você precisa ficar um tempão lá, pra poder garantir a tua vaga, porque você vai jogar numa sexta-feira à tarde. Ninguém trabalha, né? Pra você conseguir ter a rotina, a dinâmica que a Konami pede pra você poder jogar os torneios, pra você poder jogar os torneios com consistência, pra você poder ser um nome grande, ser um grande jogador dentro do jogo que eles estão oferecendo, pra você poder ir jogar o Mundial, você não pode ter uma rotina comum de um assalariado qualquer. Você não pode ter uma rotina de uma pessoa que trabalha constantemente, segunda a sexta. Você não pode ter a rotina de um adulto regido pela sociedade. O que faz com que o incentivo à competição que a Konami promove mira uma realidade que não existe. E é por isso, esse inclusive é um dos motivos pelo quais os jogos disponibilizam a possibilidade de um jogador ser profissional, de um jogador ser pro player. Sim, é isso. É você poder sentir uma tranquilidade, teoricamente, em dedicar tanto do teu tempo no jogo disponibilizado pela empresa. É recompensar o teu tempo de disponibilidade, porque se você tiver uma rotina comum de um trabalhador comum, você não vai poder investir o teu tempo nas diferentes frentes de torneios que a Konami faz. Pode ter certeza que se não tiver muitos rostos pra Konami poder mostrar os jogadores que comumente estão lá, os jogadores que a Konami convida pra poder jogar os torneios, quando tem torneio comemorativo, por exemplo, tem que ter essa galera, e essa galera não seria reconhecida como eles são, caso eles não repetissem direto a ida aos torneios, a tentativa de ir pro Mundial, as idas pro Mundial devido à constante participação, seguida de participação dentro dos torneios. E essas participações não vêm dentro só da região ali da galera, não, cara. Os caras têm que viajar pra isso. Tem jogadores latinos toda hora batendo em torneio dos Estados Unidos, cara. Como é que a Konami não enxerga isso? Então, esse é um dos motivos pelo qual jogos precisam premiar os seus jogadores que estão dispostos a competir da forma que o jogo sugere, da forma com que o jogo promove a competição. Você tá entendendo onde eu tô querendo chegar? Que não faz sentido as formas em que são propostas as competições que a Konami quer, sem que os jogadores de fato competitivos estejam lá. Então, esse é um dos motivos pelo qual os jogos premiam os jogadores competitivos para que eles se sintam seguros fazendo aquilo. Porque se eles tiverem uma rotina standard fora daquilo, e se eles forem encarados apenas como hobby, mas pode ter certeza que os caras não iam estar lá todo torneio batendo e viajando para poder jogar, mas pode ter certeza. Eles querem alguma coisa mais profunda. E mesmo que tenha um maluco igual o Paulo, que de fato o Paulo é um maluco, mas caralho, mano, é bizarro você ver o que o Paulo faz. Tá doido, cara. Como que esse cara não é recompensado? Se o Paulo fosse um jogador de Pokémon, se o Paulo fosse um jogador de One Piece e fizesse o que ele faz, maluco, o Paulo ia estar cheirando carreirinha de cocaína no rabo de puta aí de tão rico que ele ia estar. É claro que não é isso que o Paulo ia fazer, mas é surreal, velho, no Yu-Gi-Oh! Porra. Então o cenário competitivo é motivado pela Konami, mas ao mesmo tempo ela não dá o retorno, ela não dá o suporte que o jogador competitivo precisa para ser competitivo no Yu-Gi-Oh! Essa é a grande questão. A partir do momento em que você tá encarando o Yu-Gi-Oh! Como um hobby, eu entendo que não dá pra ter esse tesão de tentar ter uma premiação tão absurda. Mas a partir do momento que a Konami incentiva uma questão altamente competitiva e ela coloca uma régua tão alta pra você conseguir chegar teoricamente no ápice, que é ir pra um torneio mundial, por exemplo, cara, fica desproporcional. Você precisa incentivar os jogadores a competir. Se você não incentiva os jogadores a competir, você perde quase que o motivo pelo qual as pessoas compram cartas, entende? Eu sei que muita gente compra só por ser hobby e por jogar entre si e tem uma local, eu sei, mas a Konami promove esses torneios não é porque ela é boazinha, é porque ela quer te incentivar a jogar de maneira competitiva. E jogar de maneira competitiva é ter consistência para poder fazer as coisas, é ter as melhores opções de cartas para aquele momento, e a Konami sabe disso, e cada vez mais ela vai lançando cartas com poder alto, as cartas de poder alto vêm em coleções que vão vender muito bem, então aumentar o power level do jogo é benéfico pra Konami. Sempre que tem alguma coisa com poder muito alto, as pessoas vão comprar aquilo desesperadamente. Todo mundo precisa ter isso pra poder competir. Não tem jeito, vai vender igual água. E os torneios continuam sendo lotados. Mas aí a questão da premiação, a reclamação é isso, cara, é muito difícil. E a partir do momento em que a gente olha pra jogos ao redor, e de novo, tem uma debandada de uma galera indo jogar esses jogos ao redor, quando você começa a ver que você vai competir nesses torneios, por exemplo, e de novo, entenda tudo da maneira parecida. Você tem que ser bom, você incentiva o teu tempo pra poder ser bom naquele jogo, e quando você vai jogar um torneio, seja viajando pra jogar o torneio ou não, você é compensado por aquilo, você é recompensado por aquilo. E aí, vagabundo, por topar um torneio, acaba ganhando 10k de doll, mano. 10 mil dólares pra poder topar um torneio. Quando você olha pro Yu-Gi-Oh! E você ganha um playmatch, não um Nintendo Switch pro top 32 não, tá? Se fosse um Nintendo Switch top 32,
em comparação a esses outros jogos, já é pobre, já é ruim. Mas não é isso não. É um tapete. Quando você olha para os outros jogos, você começa a entender a frustração. Às vezes, a gente precisa de algum fator de comparação. Porque, de novo, o jogo não te incentiva a ser competitivo. O jogo não te incentiva a ser um hard player desse jogo. O jogo não te incentiva a ser melhor que os outros jogadores. O jogo te incentiva a entrar numa roleta russa do caralho e simplesmente deixar tudo na mão do handicap. E o handicap leva a enfatuar a aleatoriedade, cara. É foda. Você não é incentivado a ser bom, porque você não é recompensado. Antes, dava pra se dizer, e é claro que toda época do Yu-Gi-Oh! Sempre vai ter uma questão de reclamação, sempre tem algo ruim naquele jogo. Mas você poderia, pelo menos, ser consistentemente recompensado pelo jogo, pela jogabilidade. Isso é algo legal também, vai, que te dá um certo orgulho. Mas a partir do momento que até isso tá indo pra casa do caralho, e novamente, pela milésima vez, muito isso é por causa do power creep do jogo, por causa do card design ruim do jogo, e que, de novo, uma banlist não resolve isso, e a Konami não vai resolver isso, aí sim você começa a olhar pra outras camadas, como a premiação ruim. Porque se pelo menos eu dedicar tanto do meu tempo e for bem premiado pra isso, vai, pode ser ok. E a partir do momento que você começa a olhar ao redor e você começa a ser tentado com outros jogos, com outros card games, que vai lá, não vai ter a jogabilidade tão boa quanto o Yu-Gi-Oh!, mas premia simplesmente o teu esforço e o teu interesse por esse jogo, as pessoas começam a ficar balançadas. E esse é um dos motivos da demanda da galera, cara. Mas o motivo você já sabia, mas eu queria pontuar todas essas questões. Eu sei que a gente pode sim entender o Yu-Gi-Oh! Apenas como um hobby, e não dá pra você exigir de jogar bola no teu bairro e querer ter uma premiação absurda da FIFA por causa disso. Olha só, FIFA, eu montei um time aqui no meu bairro, eu gastei dinheiro pra cacete com os equipamentos porque eu quero ter uma camisa, porque eu quero jogar igual o Rafael Veiga, tá ligado? Com uma camisa sem manga de um lado, com manga longa do outro, o meu foda, uma chuteira pica, e eu vou jogar aqui com a minha galera e olha só, FIFA, eu quero pagamento, hein? Não dá. Mas a partir do momento em que você tá jogando uma parada oficial que te incentiva a isso, tem que ser premiado proporcionalmente. O Yu-Gi-Oh! Premia muito mal. Isso todo mundo sabe disso. Mas caralho, e a gente sabe que o Yu-Gi-Oh! Não vai premiar com dinheiro, mas o ponto não é necessariamente esse. É que até essa questão da premiação deles é uma merda. Porque se eles te premiam apenas com os produtos que eles dão, porra, eles deveriam premiar muito mais. Pega a premiação do campeão e triplica ela, mano. Você devia sair do top 32 com o Switch na mão, por exemplo. O problema é só o tapetinho? Não. O problema é ser só o tapetinho. Não é ter o tapetinho, por exemplo. Beleza, mano, o tapete é um detalhe. Ele não deve ser a premiação inteira. O Yu-Gi-Oh! Ele te cobra muito pra você chegar no top 32. Ele te cobra demais. Por mais que o handicap iguale um pouco isso, vai ter muito jogador bosta fazendo top 32 em torneio, porque sim, por causa do handicap. Mas ainda deveria ser premiado, cara. Tem muita gente que dedica muito tempo disso no jogo. Isso é um mínimo de cuidado que a empresa que gera o jogo deveria ter com ele. Então, que seja só por produtos, cara, dá uma case. Além do... ou dá um Switch e um playmatch pro top 32. E a Konami ganha muita grana com esse jogo, cara. Muita grana. Todo o torneio continua lotando. Tudo continua aumentando. Parece que o que eles estão fazendo tá certo. De ponto de vista empresarial, como que você vai chegar pro cara e falar uma parada dessa? Como que você vai chegar e falar pra galera que é CEO da empresa que a franquia que vem cada vez mais aumentando, como que as práticas que eles estão tomando tá errada? Não tá errada. Eles entendem que tá ok. Porque a galera tá comprando. E essa parada de o power level, o power creep do jogo ser cada vez mais alto pra poder vender carta, funciona. Funciona. Eles podem continuar lançando coisa forte. Os pro players vão comprar pra poder jogar os torneios. E se esses pro players que estão aí saírem, vai ter outros pro players que vão jogar. Vai ter. Mas não deixa de ser frustrante pra quando você investe tanto do teu tempo aqui, cara. Você não é incentivado a manter. De novo, nem precisava tanto, cara. Como que a Konami não lança prize cards relevantes? A premiação de um torneio com uma prize card pica pra galera poder ter. No torneio, a Konami, além de dar a premiação que ela dá, tipo, vai, mano, ao invés de um Switch, por que não dá um PlayStation 5? Podia ser o Switch, vai, mas enche com outras coisas. Dá uma cacetada de case pra galera poder jogar. Eu sei que pode ter idiota que vai falar que, mas se ela der muita case, de repente as lojas perdem o incentivo de comprar case, porque vai comprar case dos jogadores. Mas caralho, tinha que derramar isso aí mesmo e foda-se. O jogo ia crescer muito, cara. Competitivamente falando. Mas, de novo, não é o competitivo do Yu-Gi-Oh! Que segura o jogo. Apesar de ter a questão de que, sim, os torneios existem pra poder te incentivar a comprar as cartas pra poder jogar esses torneios. E se você não tem incentivo de ir bem no torneio, você quase que não tem incentivo de jogá-lo, entende? O ponto é, mesmo com tudo isso que sempre existiu no Yu-Gi-Oh! E recentemente eles até melhoraram um pouquinho, né? Eles aumentaram até um pouquinho da premiação aí, o que qualquer migalha pra gente parece que é uma coisa... Mas eu acho que, cara, nunca antes teve uma migração tão forte como essa. E o ponto é,
Quem faz vídeo pra YouTube, cara, influencia as pessoas. É por isso que eles têm esses nomes. Se de repente você tem a debandada de uma galera, imagina se a Jessica, por exemplo, saiu do Yu-Gi-Oh! E começou a jogar um jogo específico, começou a jogar o Lorcana, eu acho que é Lorcana, né, o nomezinho do jogo lá, começou a jogar One Piece, sei lá, e de repente ela começa a produzir conteúdo sobre isso. A comunidade do Yu-Gi-Oh! Que acompanha ela pode ver e, de novo, ela saiu e falou um monte de coisas dessas, sobre o jogo competitivo e tal. Quem acompanha ela e quer jogar um Yu-Gi-Oh! Competitivo e acha que tem tesão no Yu-Gi-Oh! De repente pode olhar pra esse lado que a pessoa nunca tinha olhado por conta própria, e agora de repente vence uma propaganda dizendo do jogo, olha só, esse jogo é muito mais amigável, o power level dele é muito menor, você tem muita margem de crescimento e se você for jogar o torneio vai ser premiado em milhares de dólares. Uma pessoa sozinho pode ser que não cause tanto estrago assim, mas de repente, se tem muitas pessoas ao mesmo tempo fazendo coisas parecidas, eu acho que pode dar uma machucada, velho. A Konami tem que se ligar, cara. Eu acho que é um momento perigoso. O Yu-Gi-Oh! Jamais morrerá. Mas eu acho que tem esse teor aí, uma galera relevante pode simplesmente dropar da porra desse jogo e começar a encher o bolso de dinheiro por investir o tempo dela em um jogo que talvez nem seja tão bom. Mas o fato de você se sentir acolhido, se sentir recompensado pelo tempo que você gastou, pode fazer você mudar, cara. O Yu-Gi-Oh! A gente fala da questão da relação abusiva com o jogo como meme, mas parece que é isso mesmo. Muitas vezes parece que você tá segurado no Yu-Gi-Oh! Simplesmente pelo fato de você já ter investido muito tempo. Tá ligado aquele casamento que que as pessoas investiram muito tempo nele e de repente parece que você só tem que ignorar os fatores bostas da tua relação e que não vale mais a pena de você largar pra poder procurar outra coisa porque vai dar muito trabalho. Você já investiu muito tempo nisso, cara. Vai dar uma impressão de um tempo perdido. A gente tem essa parada, e no jogo é parecido, você vai ter essa parada de muito tempo gasto, muito dinheiro investido, e indo pra outro jogo você vai ter que recomeçar do zero, então vamos ficar mesmo no Yu-Gi-Oh! Mas cara, só isso é muito pobre, porque de novo, até o card design tá sendo ruim, até a jogabilidade tá começando a ser prejudicada. Quando você entende do jogo e começa a se sentir prejudicado, quando você entende do jogo e começa a perceber que você perde muitas partidas porque sim, quando você entende do jogo, pra isso fazer diferença, porque se você não entende, você só ganha e acha que você tá melhorando no jogo, mas não, você tá basicamente indo no piloto automático, do handicap, sendo carregado pelo handicap que o jogo coloca. Isso não é ser bom, isso não é melhorar. Mas se é suficiente, beleza, pode acontecer. Mas à medida que você vai entendendo isso, você vai se frustrando. Porque o jogo é caro. A jogabilidade tá começando a ser prejudicada. Já é há muito tempo, mas se você só percebeu isso agora, beleza. E a premiação por você investir tanto tempo é ruim, você vai começar a pular um muro, cara. Só que tudo isso pode ser mudado de uma hora pra outra pela Konami. E de novo, sem melhorar as bases do jogo. Se a Konami, por exemplo, ela lançou aquele estúdio de animação, muita gente tá pensando, vai ter um anime do Yu-Gi-Oh! Vai salvar o jogo. Moleque, eu tenho poucas dúvidas que se a Konami lança uma animação de Yu-Gi-Oh! Se a Konami lança um anime com as lores das cartas de Yu-Gi-Oh! É suficiente. É suficiente. Muita gente vai começar a jogar o Yu-Gi-Oh! Porque sim. Pode ter certeza. Se eles investem em uma animação pica dessa e começam as pessoas começam a assistir o Yu-Gi-Oh! E ver que tem as cartas daquela história, o jogo vai crescer, cara. E de novo, tem uma barreira de entrada alta no Yu-Gi-Oh! Tem uma barreira de entrada muito grande. Mas, apesar disso, o handicap tá aí pra você. Você começou a jogar e entendeu o básico, beleza, comba, ganhou, irmão. E você vai se engajando, e você vai se engajando. E você vai ficando no jogo. Cara, basta uma questãozinha dessa e a Konami não precisa aumentar premiação. De novo, ela só dá produtos próprios. Por que não dá premiação melhor? Por que não dá mais coisas? Por que não dá coisas de valor, de fato, dentro do jogo? Uma prize card maneira, box, cases pra galera. Além da premiação que ela já dá, além da porra do tapete. Dá a porra do tapete, mas que não seja só a porra do tapete, tá ligado? Você tem que se sentir recompensado. Se não na gameplay, pelo menos nos resultados dos torneios, que é uma questão competitiva. Mas, de novo, tá um pentelho das coisas voltarem a entrar no estilo pra Konami. Se é que saiu, né? Se é que saiu, que é uma observação nossa. A perspectiva de mudança é baixa. A única forma disso acontecer é, de fato, pessoas desistirem de jogar o jogo e pular o muro pra esses outros card games, porque são melhores recompensados. E de repente, esses pro players que saem, que são jogadores bem conhecidos na comunidade, começam a fazer vídeos sobre outros jogos e tal, e aí começa a ter notoriedade por esses outros jogos. Isso eu acho que pode, a longo prazo, fazer o jogo dar uma balançada. Morrer, obviamente, não, mas dar uma balançada legal. E quem sabe deixar de ser o card game. Eu não sei nem se é o card game do topo, mas enfim. E é uma situação bem difícil, cara, bem difícil. Eu gosto de acompanhar o jogo competitivo. É claro que os preços das cartas são... Porra,
são revoltantes, e de novo, se você for olhar pela lupa do Brasil, é foda, cara. O regional é absurdo, velho, é um cuspe na nossa cara. Como é que você joga a porra de um regional que nem tem tantas regiões do Brasil, nem tem todas, e você vai viajar pra jogar porra de um regional, e você, se ficar em primeiro, você ganha um tapete, uma deckbox. Mano, isso é um cuspe na cara da comunidade. Se não premia em dinheiro, premia direito, Konami. Dá uma cacetada de case pra galera, e aí você dá a porra desse playmatch, dá uma prize card pra galera, mano. Faz uma parada maneira dessa. Dá coisa exclusiva pra galera poder ter vender. Dá valor, dá um incentivo pra galera querer jogar de maneira competitiva o jogo. Não só pela resenha de juntar a galera e jogar, porque você pode fazer isso com qualquer porra, com qualquer coisa. Você junta a galera da escola e vai viajar, mano, não precisa do Yu-Gi-Oh! Pra isso, entende? Eu sei que muita gente fala que uma das melhores coisas do jogo é o rolê, é a comunidade, são os laços que eu fiz aqui. Mano, não precisa do Yu-Gi-Oh! Pra isso, tá ligado? Não dá pra ser essa a argumentação. Eu sei que é um hobby, eu sei que tem todas essas questões envolvidas, mas a competitividade do jogo, ela precisa te dar a sensação de premiação, de você se sentir premiado por aquilo, de você se sentir incentivado a ser melhor do que os outros. Senão, tudo passa a ser uma coisa vazia, e é muito pra onde eu enxergo que o Yu-Gi-Oh! Tá indo. Mas a Konami vai fazer mais uma cacetada de coleção forte, com carta forte, dando power creep. E se lá na frente a galera que tá saindo do jogo realmente levar um número significativo de jogadores e o Yu-Gi-Oh! Parar de crescer, a Konami já farmou, foda-se, tá ligado? E quem sabe é isso. Bom, vai ter torneio daqui a pouco, vai lotar. A próxima coleção vai vender absurdamente bem. Então, pau no nosso cu, a verdade é toda essa. E é basicamente isso. Valeu, falou e até.